Oi pessoal, dando sequência aqui à nossa conversa sobre a democracia americana, sobre as eleições de 2020, nós já abordamos com detalhe o conjunto das primárias e hoje a gente vai falar especificamente sobre a Super Tuesday, a Super Terça-feira. Bom, no livro que eu escrevi nos Estados Unidos eu expliquei que existem basicamente 5 grandes momentos de terças-feiras importantes. Nesse ano de 2020, elas vão acontecer. A última, que é a grande despedida, que eu chamei de farewell, vai acontecer no dia 2 de junho, onde teremos 5 estados. Depois, antes disso, teremos no dia 28 de abril, 6 estados na mesma rodada. No dia 17 de março, teremos 4 estados e mais um território americano. A segunda rodada vai ser com 6 estados no dia 10 de março. E agora, dia 3 de março, nós teremos 14 estados, um território e também todos os registrados como democrata que moram fora dos Estados Unidos. Todos eles votarão nessa data. Por isso que nós temos 5 terças-feiras, 5 Tuesdays, mas essa aqui, a original, ela é a super terça-feira, por conta dessa grande quantidade. Bom, vamos ver então qual é a peculiaridade desse ano. Fazer 2 comentários para a gente concluir esse raciocínio aqui. Um sobre o que essa terça-feira, super terça-feira, tem de frente esse ano, que é a participação de Michael Bloomberg. E aí a gente vai falar um pouco dos percentuais e a gente vai entender um pouco, talvez nos ajude a melhor compreender a estratégia dele. Bom, primeiro Michael Bloomberg, no início dos anos 80, ele detectou que todo o setor financeiro, principalmente, obviamente, de Wall Street, precisava de informação qualificada, tempo rápido, por meio de plataformas diversificadas. Criou o Bloomberg Terminal, que hoje leva informação para centenas de milhares de assinantes no mundo inteiro, certo? E isso fez com que Michael Bloomberg, obviamente tem os tentáculos de outras áreas, mas esse é o produto principal, certo? Se tornasse ali um homem com uma fortuna acima de 60 bilhões de dólares, ali entre os 10 homens mais ricos do mundo. Esse é o Michael Bloomberg empresário. Do ponto de vista de Michael Bloomberg político, a gente sabe que ele tem também uma trajetória bastante, vamos dizer assim, singular, principalmente quando a gente fala dos Estados Unidos. Bom, primeiro porque ele foi democrata, né? Democrata até o ano 2001, foi de 2001 a 2007 republicano, depois de 2007 ele virou independente e agora retornou para ser democrata. Então é difícil a gente ver isso na trajetória de um político americano. Foi eleito 3 vezes prefeito de Nova York, tanto sucedeu Rudy Giuliani ali no ano 2001, quando Nova York estava sobre aquele grande, vamos dizer assim, apelo emocional daquela maior tragédia da história americana, quase 3 mil vidas e a grande, enorme, esmagadora maioria de civis por conta do atentado do 9 de setembro. Pessoal, eu falei 9 de setembro, mas na verdade é 11 de setembro, porque eu estava com 9/11 na cabeça, que, como eu disse, foi o pior ataque da história americana, o ataque às Torres Gêmeas, porque lá morreram quase 3 mil pessoas, na verdade, para ser preciso, 2.977, e na grande maioria civil. O segundo maior ataque da história americana foi de Pearl Harbor, no dia 7 de dezembro de 1941, que foi o que fez com que os Estados Unidos entrassem na guerra. Mas o ataque de Pearl Harbor, ele foi basicamente de militares. Então as Torres Gêmeas é sim o maior ataque na história dos Estados Unidos contra os americanos. E ali ele foi candidato sucedendo Rudy Giuliani, ali como republicano. 2001 candidato, 2005 novamente como candidato. Como eu falei, em 2007 ele migrou, mas foi candidato depois, novamente em 2009, como independente. Foi eleito as 3 vezes. E foi sucedido, obviamente, pelo Bill de Blasio, que é o atual prefeito de Nova York. Então a gente vê que Michael Bloomberg tem uma trajetória bem diferente, tanto na política como no segmento empresarial, conforme eu falei. Então essa é a pessoa que escolheu entrar oficialmente na campanha eleitoral das primárias para ser escolhido o candidato, para definir o candidato democrata no ano 2020, na Super Tuesday. Né? Então isso é um contexto bastante interessante para a gente, os números nos ajudam a entender um pouco do raciocínio de Bloomberg. Veja bem, você tem no Partido Democrata 3.979
delegados que estão sendo disputados por eles. Lembra que eu falei? O grande objetivo das primárias, acumular delegados. Então, você vai ter aqui na Super Tuesday, nesses 14 estados, o território mais o pessoal que vai votar fora dos Estados Unidos, lembre-se, terá 1.357 delegados em disputa num único dia, numa única rodada. Isso representa 34,10% de todo o conjunto dos delegados que serão disputados, que é aquele número de 3.979. Porque lembre-se, no Partido Democrata também tem os superdelegados. Os superdelegados estão fora dessa contabilidade. São 771 e que hoje meio que eles estão chamando de automatic delegates, tipo meio uma nova tecnologia. Mas veja só, se os 1.357 que estão aqui sendo disputados representam, como eu falei, 34,10% do total, eles representam do número de delegados que qualquer um dos pré-candidatos precisa para ser escolhido, que é 1.991, é a maioria, isso aqui representa 68,16%. Então, a gente entender que num único dia, numa única rodada, essa Super Tuesday vai definir 68,16% essa maioria que é necessária de 1.991 votos para você ser efetivamente escolhido candidato democrata. Então a gente vê a importância da Super Tuesday, a gente entende um pouco mais a estratégia de Michael Bloomberg de entrar oficialmente nesse momento, apesar obviamente dele ter participado, como a gente viu, do debate democrata no estado de Nevada, o último, né? Ele se credenciou, o Partido Democrata colocou alguns thresholds, a gente já falou sobre isso, né? E para poder participar, o candidato tinha que ter no mínimo 4 pesquisas nacionais com um percentual mínimo de 10%. E o Bloomberg atingiu 19% na última. Então ele se credenciou. Então é uma estratégia bem interessante. Essa Super Tuesday vai ser realmente extremamente, vamos dizer assim, excitante do ponto de vista da gente ver o que é que vai acontecer e qual vai ser ali efetivamente a participação de Michael Bloomberg, que na eleição de 2016, que ele foi sim pré-candidato, e a pré-candidatura dele durou apenas 45 dias, depois ele veio com um Bloomberg Editorial chamado The Risk I Will Not Take, ou seja, o risco que eu não vou efetivamente correr ou assumir. Ele entendia que a candidatura dele iria levar à eleição de Donald Trump. Como nós sabemos, Bloomberg não foi candidato e Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos em 2016. O que vai acontecer agora no ano 2020, a gente vai saber nos próximos dias, nessa Super Tuesday, nos próximos meses, porque depois de todas as primárias, a gente ainda tem as 2 convenções nacionais, a gente vai ter 3 debates presidenciais, a gente vai ter o debate de vice-presidente e a gente vai ter o grande dia da eleição, de modo preciso, o último dia da eleição, que vai ser no dia 3 de novembro de 2020. Mas a gente vai conversar muito até lá. Muito grato pela atenção e nos vemos no próximo. Muito obrigado.